Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos estudar a lição 7, que tem como título As Duas Testemunhas do Final dos Tempos. Bom, antes de nós darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Obrigado por mais esse dia de vida, obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Agora nós queremos pedir a tua bênção para esses momentos, que nós vamos estudar a tua palavra, Senhor. Dá-nos compreensão, que o teu Espírito Santo venha nos revelar aquilo que tu queres que nós saibamos, Senhor. Segundo a tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável. Seja conosco, seja com cada vida que vai, através das redes sociais, assistir essa escola bíblica dominical. Que o Senhor esteja abençoando, não só a vida, mas a vida dos seus familiares, o seu lar, e que tu possa, Senhor, ter paz, tranquilidade, segurança e proteção. É que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos dar início ao nosso estudo. Então, o título, como eu já falei, é As Duas Testemunhas do Final dos Tempos. E nós temos o texto bíblico básico, que está lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 ao versículo 12. Então, vamos ler. A partir do 3, diz: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Estas são as tuas oliveiras e os teus castiçais que estão diante de Deus na terra. E, se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. E quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá, e as matará. E jacerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Bom, isso aí é as duas testemunhas que vai vir no período da grande tribulação. Nós temos o texto áureo da revista que foi: Sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi para que saibais e creais que entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isso está lá em Isaías 43, versículo 30. Não, desculpe, versículo 10, não é 30 não, é 10. Temos o subsídio para o estudo diário, que é de segunda a sábado, mas não vamos ler, porque senão vamos levar muito tempo. Bom, qual é o objetivo da lição? Ao término do estudo bíblico, o aluno deverá analisar a missão de duas testemunhas no contexto escatológico desta lição.
Conhecer as principais características do plano divino para uma vida de testemunho cristão fidedigno. Conscientizar-se de que uma testemunha fiel e autêntica passa por uma perseguição ou até mesmo pela morte, como as tuas testemunhas. Bom, nós temos aqui uma orientação pedagógica, que é na revista do professor, que diz, que o planejamento importante, pense em qual método você utilizará na condução do processo de ensino e aprendizagem. Isso é para o professor. Que um dos métodos mais utilizados em classe é o de pretensão ou exposição oral, e que está centralizado na figura do professor, e que pode ser uma desvantagem, todavia, se ele for empregado em alternância com os outros, torna-se mais funcional. Trabalhos em grupo, ter parte, contribuição para uma aula mais clara e precisa, trazendo os melhores resultados. Bom, isso é para uma aula presencial, porque infelizmente nós estamos numa aula online que não tem essa oportunidade. Mas temos o comentário agora do autor, que tem a palavra introdutória, que diz que nesta lição estudaremos duas personagens misteriosas, referindo no livro de Apocalipse apenas como as duas testemunhas, conforme Apocalipse 11, versículo 3. O que se sabe a respeito dessas duas personalidades escatológicas é que eles estão ligados ao tempo da grande tribulação, quando o anticristo se voltará contra a nação de Israel, depois de profanar o templo. Está lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, e Apocalipse 11, versículo 1 e 2. Essas testemunhas profetizarão na cidade de Jerusalém. Exercerão um ministério impactante e sobrenatural por 42 semanas, quer dizer, 1.260 dias, ou 3 anos e meio. As duas testemunhas proclamarão uma nova etapa, um novo mundo onde não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, conforme Apocalipse 21, 4. Todos que aceitaram o dom de Deus permanecem fiéis e guardarem os mandamentos do Senhor serão salvos e viverão felizes na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, conforme Apocalipse 19, versículo 16. Logo que terminarem a sua missão, as duas testemunhas serão mortas pela besta, conforme Apocalipse 11, versículo 7. Agora, partindo para o número 1. Duas testemunhas escatológicas, que tem esse subtítulo. Muitas especulações foram feitas no decorrer da história a respeito da identidade das duas testemunhas. Uma das correntes mais conhecidas defende que elas representam os dois testamentos, Antigo e Novo. Outros estudiosos, no entanto, afirmam que elas podem retratar duas dispensações, como, por exemplo, lei e graça. Outros comentaristas bíblicos acreditam que pode ser Josué e Zorobabel, João e Paulo, ou Enoque e Elias, ou talvez dois pregadores, um judeu e outro gentio. Entretanto, a opinião mais predominante é que seja Moisés e Elias. Bom, 1.1. Testemunhas especiais. Essas duas testemunhas encontram-se no meio da 70ª semana das visões escatológicas de Daniel, conforme Daniel 9, versículo 24. Mesmo que esse seja um período de falsa paz, em que haverá demonstrações de poder e muitos sinais, eles se levantarão contra o anticristo para fazer oposição ao seu governo autocrático e diabólico, e tentarão libertar o mundo da cegueira espiritual, pois as pessoas neste período aclamarão como líder mundial e o adorarão profanamente, como se fosse ele um Deus, conforme Isaías 14, versículo 13 e 14, e 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. A coligação invernal, composta pelo anticristo, pelo falso profeta, pelos demônios e pelas nações ímpias que rejeitam e blasfemam contra Deus verdadeiro, conforme Apocalipse 16, 9.
formará um único bloco maligno que buscará a vitória pública, esmagadora e contundente do diabo. Por essa razão, se posicionará contra as tuas testemunhas. Apocalipse 11, versículo 3. Agora, 1.2. Catiçais e oliveiras. No decurso de 3 anos e meio, despontará um fato que comprovará a origem divina das tuas testemunhas. Simbolizadas no Apocalipse como catiçais e oliveiras, que estão diante de Deus na terra, conforme Apocalipse 11, versículo 4. Como catiçais, elas refletirão a luz divina, iluminarão o mundo, envolvendo em trevas. Como oliveira, árvores que produz azeitona, e cujo fruto se extrai o azeite, representarão a unção do Espírito Santo, ungida e separada, enviada pelo Senhor Todo-Poderoso, e as duas testemunhas serão instrumento vivo da glória de Deus, conforme Lucas 4, versículos 18 e 19. Aí tem 1.3, profetas da terra dos profetas. As duas testemunhas proclamarão a palavra de Deus em Israel, terra dos profetas. Jerusalém é a cidade inesquecível, amada e referenciada por judeus em todos os lugares do mundo. Será o palco do principal evento mais importante do tempo do fim, e as testemunhas profetas do Senhor exercerão suas atividades precisamente onde tudo começou, ou onde tudo terminará, conforme Apocalipse 11, versículo 8 e 9. O propósito divino para as duas testemunhas é que sirvam como vozes proféticas no tempo do fim. Elas alertarão as pessoas a buscarem o Senhor, enquanto houver oportunidade, conforme Isaías 5, 6. Anunciarão as punições e bênçãos prometidas, quanto ao reino forem do Cristo de Deus, conforme Apocalipse 11, versículo 15. Profetizarão sobre a restauração espiritual, política, social, territorial de Israel, do remanescente que fugirá para o deserto, conforme Apocalipse 12. Vaticinarão a derrota do anticristo e seu exército, conforme Apocalipse 17, versículo 14, e Apocalipse 19, versículo 11 ao 21. As duas testemunhas exercerão seu ministério profético durante o tempo predeterminado pelo Senhor, conforme Apocalipse 11, versículo 10. O autor coloca aí, antes de nós lermos 1.4, que a aparência das duas testemunhas é peculiar. Elas estarão vestidas de saco, conforme Apocalipse 11, 3. Simbologia que indica tristeza, humildade e lamento, conforme Gênesis 37, versículo 4, e 2 Samuel 3, versículo 31. Elias e João Batista vestiram desta maneira, conforme 2 Reis 1.8 e Mateus 3, versículo 4. Agora, vamos partir para 1.4. Vestimenta significativa. Os panos de saco, tecido grosseiro, fabricado com pelo de bode, conforme Apocalipse 11, 3, era utilizado por aqueles que pranteavam, conforme Jacó, Davi, Acabe, Ezequias. Esse tipo de vestimenta traduz humildade e modéstia, mas ao mesmo tempo indica tristeza, insatisfação e desconforto. Trajada com tais vestes, as duas testemunhas simbolicamente manifestarão seu desagrado, a discordância em relação à situação causadas pelos agentes do mal. Agora partindo por 2.0. Testemunha poderosamente capacitada por Deus. Para desenvolver sua missão, as duas testemunhas escatológicas receberão de Deus poder, conforme Apocalipse 11, 3. Para enfrentar o governo do anticristo, que opera por Satanás, conforme Apocalipse 13, versículo 2. Vejamos, portanto, como Deus a capacitará para enfrentar as forças das trevas, conforme Apocalipse 11, versículo 4. Agora, partindo para o item 2.1, o poder de Deus.
Deus declara que as tuas testemunhas são deles, conforme lá Apocalipse 11:3, e que as adotará de poder, como Moisés e Elias, conforme Êxodo 7:19-20 e Tiago 5:17, a fim que te possam comprovar suas profecias e executar em última instância seus planos eternos, e durante 3 anos e meio as duas personagens escatológicas serão imbatíveis, poderosas e invencíveis, como profetas vaticinarão juízo divino sobre seus inimigos, conforme Apocalipse 11:5, e sobre a natureza, Apocalipse 11:6, e seus vaticínios se cumprirão imediatamente, conforme aconteceu com Eliseu, em 2 Reis 5, versículo 27, e Paulo, em Atos 13, versículo 11. Bom, 2.2. Nós temos agora a manifestação do poder de Deus. Obras maravilhosas, fruto do incomparável poder do Senhor, aparecem em todo o texto bíblico. Lembramos de algumas delas. Bom, temos a libertação de cativeiros, como ocorreu no Egito após 430 anos de escravidão, conforme Êxodo 12, versículo 40 ao 51. E prisões, como aconteceu no apóstolo Pedro, em Atos 12, versículo 10. Aniquilação dos inimigos de Deus e de todos que se levantam contra sua obra, como aconteceu nos dias de Ezequiel, rei de Judá, segundo Reis 19, versículo 20 ao 35. Provisão de alimentos, como aconteceu à viúva de Serepta e seu filho, conforme 1 Reis 17, 14 e 16, e no ministério do Senhor Jesus, conforme Mateus 14, versículo 13 a 21, Marcos 6, versículo 30 ao 44, Lucas 9, versículo 10 ao 17, e João 6, versículo 1 ao 14. Proteção como de todo mal, doenças, desastres, ataques e tragédias, como aconteceu no patriarca Jacó, conforme Gênesis 28, 15 e Gênesis 35, 3. Assim como aconteceu no passado, nos tempos do fim, as tuas testemunhas investidas, revestidas e possuídas pelo poder de Deus, cumprirão integralmente a missão divina. Só uma pausazinha para beber uma água. Então vamos lá. Agora, o item 3 tem subtítulo com 4 etapas da missão testemunha escatológica. O ministério das duas testemunhas subdivide em 4 etapas: perseguição, morte, ressurreição e arrebatamento. Suas obras repercutirão no céu, no inferno e na terra, especialmente Israel, as nações vizinhas e nas regiões celestiais. 3.1 Perseguida pelo império das trevas. A Escritura narra o sofrimento e perseguição até a morte, o martírio dos que servem ao Senhor, com fidelidade e incondicional retidão. As duas testemunhas escatológicas não escaparão e perseguirão feroz e cruel que se levanta por todos os lados visando a sua destruição. Certamente neste tempo os algozes desses servos de Deus utilizarão recursos midiáticos e tecnológicos disponíveis para esse fim. A mensagem que propagarão será uma só: eles são inimigos públicos do Estado, do sistema, do grande líder, da instituição e da família. São perigosos porque se utilizam de forças estranhas, místicas e assombrosas. Por essa razão, precisam ser eliminados de qualquer custo. Né? Então, quer dizer, os atos visando destruição, certamente nesse tempo os algozes servos de Deus terão de recursos midiáticos tecnológicos disponíveis para esse fim. Quer dizer, eles naturalmente vão usar a internet para ir contra os dois que são as testemunhas escatológicas. Mortas, em 3.2, mortas pela besta ou anticristo. No fim de 3 anos e meio, o ministério público das duas testemunhas terá o fim.
Neste momento, o anticristo fará guerra aos santos, conforme Daniel 7:21, e os vencerá, conforme Apocalipse 11:7, e os habitantes da terra celebrarão a morte dos mensageiros de Deus e trocarão presente, conforme Apocalipse 11:9 e 10. Tudo se acontecerá na cidade de Jerusalém, que é chamado espiritualmente Sodoma e Egito, devido à sua apostasia e pecado, conforme Apocalipse 11, versículo 8. 3.3 Ressuscitada por Deus na praça de Jerusalém. Em sinais de infâmia e desonra, homens de vários povos e tribos e línguas e nações impedirão que as tuas testemunhas sejam sepultadas. Todavia, após 3 dias e meio, o corpo jacente na praça ouvirão a voz de Deus e ressuscitarão, conforme João 5:25 e Apocalipse 11, versículo 11. Como aconteceu no Vale dos Ossos Secos, Deus trará vida aos seus servos, conforme Ezequiel 37, versículo 10. E o impacto desse acontecimento confundirá o mundo. O texto bíblico diz que ainda que naquela ocasião as pessoas testemunharão, seja pela televisão ou por qualquer outro recurso midiático. O terremoto se abalará na cidade e tragará 7.000 homens, conforme Apocalipse 11:13, e acrescenta que os sobreviventes, muitos aterrorizados, darão glória a Deus do céu. Apocalipse 11, versículo 13. Agora 3.4. Arrebatada aos céus. Deus chamará as tuas testemunhas aos céus, e eles subirão em uma nuvem sobre os olares pretextos de seus perseguidores, conforme Apocalipse 11:12. Esse evento corrobora o arrebatamento dos mortos, salvo que ressuscitarão e foram arrebatados ao céu, junto com os salvos vivos transformados, para se encontrar com o Senhor Jesus, conforme 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 ao 18. Bom, chegamos à conclusão. A conclusão é que Deus sempre apresenta ao mundo um testemunho, para que ninguém fique inexcusável diante dele, inclusive os homens cegos pelo anticristo. Durante a grande tribulação, 2 profetas do Senhor se levantarão entre os homens, dando mostra de seu imenso poder para julgar o mundo e destruir a Satanás, que desmascarará o erro, conforme Apocalipse 11, versículo 3 ao 6. Eles se levarão ao reino do anticristo, como Elias e Moisés levarão Acabe e Faraó, conforme 1 Reis 18, versículo 17, e Êxodo 9, versículo 1 ao 9, depois o 14, e o desassossego e a perturbação e derrota. Quer dizer, Jesus veio para falar das boas novas e morreu, na cruz para nos salvar. E mesmo assim, Jesus veio como uma testemunha de Deus e não aceitaram. Muitos judeus não aceitam até hoje a sua vinda como Messias. Acontece que Deus é tão misericordioso e pela sua graça ele ainda envia a 2 dos seus profetas, vamos dizer assim, pode ser que seja Moisés, Elias, ou Moisés e o apóstolo Paulo, que aí seria um apóstolo, mas o que importa é que são 2 testemunhas que ainda vai ter a oportunidade daqueles que não foram arrebatados, que muitas vezes não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, como o caminho, a verdade e a vida, mas essas 2 testemunhas, eles vão pregar a palavra de Deus e vão ter poder, autoridade, sendo que no final eles morrerão, mas ressuscitarão como Jesus morreu e ressuscitou. E o que acontece? Eles serão arrebatados conforme Jesus. Só que o sacrifício de Jesus na cruz é o principal na questão da aliança. Essa testemunha vem, mas é uma oportunidade que Deus está dando para aqueles que não foram arrebatados, para aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir talvez a palavra
e aí vai ouvir, e muitos vão se converter, aceitar Jesus como Salvador, mas muitos também não vão aceitar. E aí esses sabem que não vão escapar do inferno, infelizmente. Mas nós temos que orar, né? Para que Deus tenha misericórdia e que um máximo de pessoas possam ser arrebatadas, possam ser salvas e libertas. Hoje nós oramos por muitas pessoas e para que elas sejam salvas e nem passe pela essa grande tribulação. Porque se ela for salva, a crer em Jesus como Senhor e Salvador, elas não passarão pela tribulação e nem verão o anticristo, porque elas estarão reinando com Cristo nos céus durante 1000 anos. Então, o que acontecerá se ela não crer, vai passar, mas mesmo assim terá a oportunidade de se salvar através dessas duas testemunhas. Então, qual é a atividade para fixação que o autor coloca até a revista? Aí é uma pergunta. Por que Deus levantará as duas testemunhas escatológicas no meio da grande tribulação? Por que Deus levantará duas testemunhas escatológicas, quer dizer, escatológica é final dos tempos, no meio da grande tribulação, pela sua misericórdia? Vamos ver. Resposta. Porque elas testemunharão contra o anticristo e suas promessas ilusionistas. As duas testemunhas terão um ministério semelhante a de Moisés e Elias. Elas serão vozes proféticas de denúncia, advertência e juízo nesse tempo, conforme Apocalipse, capítulo 11, versículo 2 ao 19. Mas a gente vê que essa testemunha, elas acredito talvez que seja Moisés e Elias, né? Seria dois profetas do Antigo Testamento, para que venha mostrar que o anticristo é falso, que está enganando a muitas pessoas. Então ele vem, é uma oportunidade de Deus, ainda pela sua graça, sua misericórdia, ainda conceder a salvação para aqueles que se arrependerem e aqueles que quiserem. Agora, bem-aventurado é quem não vai passar pela grande tribulação. Bem-aventurado, feliz, né? Vai ser aquele que vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Por quê? Porque aceitou Jesus, guardou seus mandamentos, entendeu? E guardou no seu coração a palavra do Senhor. E procurou obedecer, claro. Então, essa é a conclusão. A próxima lição será a lição 8, que fala sobre os 144 mil que não se curvarão ao anticristo. Quer dizer, esses 144 mil não se curvarão ao anticristo. Eles serão salvos, serão libertos e terão a vida eterna. Então vamos orar e agradecer a Deus por esses momentos de nossa aula. Querido Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela clareza que esse autor mostra, Senhor, a oportunidade que nós temos agora de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, como o caminho, a verdade e a vida, e nós procurarmos nos santificarmos, procurarmos obedecer a palavra do Senhor, arrependendo dos nossos pecados, nossas faltas, para assim que possamos, quando Jesus voltar, nós sermos arrebatados e ficar com Cristo, para não passarmos pela grande tribulação. Mas que o Senhor possa, mediante a Tua graça, conceder essa bênção, Pai, porque a Tua palavra já foi concedida, a Sua palavra não volta atrás, mas nós queremos já pedir que Deus, Senhor, tenha misericórdia dessas vidas e que aquelas vidas possam, ali mesmo, passando pela grande tribulação, porque aqueles que ainda não forem salvos, Senhor, mas que o Senhor possa ter misericórdia e que eles possam ser salvos. É o que louvo e te agradeço por essa oportunidade. Abençoe cada vida que está assistindo através das redes sociais, essa aula online. Que o Senhor possa abençoar o seu lar, a sua família, dando um domingo de paz, tranquilidade e segurança, uma ótima semana, uma semana próspera, e venha nos abençoar. Isso é o que nós pedimos, já te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
e que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e até a próxima semana.